Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2026. Daremos início aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. E o destaque do dia é sobre o Banco Master. Aqui nos informa que e-mails revelam correria para vender apartamento de 60 milhões de reais no dia da prisão de Daniel Vorcaro. Essa negociação envolveu incorporadora, o ex-AGU Bruno Bianco e também o representante do ex-banqueiro do Master, que pedia urgência. E aqui também nos informa que o dono do Banco Master gastou mais de 9 milhões de reais em um único mês, com viagens e festas luxuosas. E Vorcaro diz ter comprado barco para a namorada em Miami e mentido também para um jornalista. E Vorcaro também trocou 9 mensagens com Alexandre de Moraes no dia em que foi preso, diz jornal. Agora, por outro lado, o ministro do Supremo afirma que não recebeu essas mensagens referidas. E aqui também, ainda sobre esse caso Master, mensagens mostram trânsito de ex-banqueiro com membros dos 3 poderes e também empresários. E a prisão de dono do Banco Master causa um descompasso entre Gonê e André Mendonça e Rita PGR. Agora, falando sobre o conflito no Oriente Médio, Trump afirma que enviar tropas terrestres para Irã seria uma perda de tempo. E a Europa se prepara para uma nova onda de imigrantes vindo da região desse conflito. E no carrossel de imagens desta sexta-feira, temos aqui a primeira fotografia. Israel bombardeia reduto do Hezbollah lá no sul de Beirute e ordena a retirada de moradores em toda a periferia sul da capital do Líbano. E ainda falando sobre essa guerra, Marinha do Sri Lanka recupera 84 corpos em navio iraniano e 64 tripulantes continuam desaparecidos e 32 pessoas foram resgatadas com vida. Agora falando sobre as eleições deste ano aqui no nosso país, coordenador da pré-campanha de Flávio prevê novas reformas da Previdência e Trabalhista. Rogério Marinho afirma que plano de governo à presidência será lançado em 30 de março. E o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nega tentativa de retomar caso rachadinha contra Flávio Bolsonaro. Já um outro assunto, Mário Covas, morto há 25 anos, incorporou a social-democracia quando o PSDB era protagonista. De acordo com os pesquisadores, o perfil do governador de São Paulo teria um rendimento eleitoral baixo hoje. E sobre a situação do INSS, entenda os elos de Lulinha com escândalo de fraudes do INSS e o que se sabe até agora sobre este caso. A Polícia Federal apura se o filho do presidente Lula foi um sócio oculto do Careca do INSS. E falando sobre o crime organizado, temos aqui esta notícia que uma empresa investigada por relação com o PCC exporta para o Panamá carga do SUS vetada pela Anvisa. A farma repassou lotes de imunoglobulina para alvo da Carbono Oculto para poder quitar uma dívida. Temos também aqui sobre o caso, uma tragédia que aconteceu em BH. Chega a 12 o número de mortos após desabamento do prédio de um asilo em Belo Horizonte. Esse caso aconteceu na madrugada de ontem, quinta-feira, dia 5, e 8 pessoas foram resgatadas com vida. E sobre o Dia da Mulher, musical sobre Gal Costa mostra o protagonismo feminino no Dia das Mulheres lá em São Paulo. E também na saúde, mulheres recebem diagnóstico de câncer de mama no SUS em estágios mais avançados em São Paulo. O governo paulista diz que adota medidas para diminuir desigualdades
com o setor privado. Na sessão Para e para Ler de hoje, temos aqui um assunto que ejetar-se de um caça submete o corpo humano a força 20 vezes maior que a gravidade. Lançar-se no ar, como o caso dos americanos que tiveram de fazer isso devido a um fogo amigo em ação contra o Irã, pode causar lesões graves, afetando inclusive a coluna vertebral e a cabeça, além de impactar o tórax. Ainda falando sobre a violência contra a mulher, registros de estupros no estado do Rio crescem 20% em 10 anos e chegam a 16 casos por dia. E o caso de estupro coletivo de adolescente em apartamentos de Copacabana voltou a chamar a atenção para esse tipo de violência. Agora, por outro lado, a Secretaria destaca iniciativas voltadas à prevenção e proteção de mulheres contra esse crime. Falando sobre economia, a primeira matéria de hoje é sobre a inteligência artificial. Aqui nos informa que Trump afirma que Big Techs vão pagar infraestrutura energética para data centers de IA nos Estados Unidos. Grandes companhias firmam em Washington um compromisso de proteção ao consumidor. E o INSS retém 118 milhões de reais do PicPay devido à cobrança indevida em adiantamento para os aposentados. E, por outro lado, o banco afirma não se tratar de empréstimos e que também não havia custo. E bancos antecipam pagamento de 32,5 bilhões de reais ao FGC a partir deste mês para recompor caixa. A antecipação de 60 meses será feita em 3 parcelas. E aqui nos informa também que esses recursos sairão no caso do Banco Central. E falando sobre o imposto de renda, que nos informa também que despesas médicas podem aumentar restituição do imposto de renda. A primeira declaração com o novo sistema para profissionais de saúde exige muita atenção. Na editoria de política, temos um destaque para o governo de Tarcísio de Freitas. Secretária de Esportes do governo, Tarcísio privilegia reduto eleitoral em convênios. A pasta diz que região demanda investimentos e nega elo com candidatura à Câmara. Agora, no caderno de cotidiano da Folha de São Paulo, desta sexta-feira, novo centro administrativo em São Paulo tem um projeto arquitetônico bom e falta um plano urbanístico. E a Times Square de São Paulo será discutida sob perspectiva da Lei Cidade Limpa. Agora, sobre o Paraná, aqui nos informa que a Assembleia analisa projeto que proíbe cotas em universidades, aprovado em Santa Catarina. A proposta vetaria reserva de vagas por raça e para pessoas trans, travestis e não binários. E também temos aqui uma outra matéria que nos informa que indígenas com deficiência enfrentam barreiras extras para permanecer na universidade. A falta de acessibilidade e preconceito dificultam a trajetória desses estudantes no ensino superior. Já um outro assunto em destaque, OAB de São Paulo recua após anunciar campanha por liberdade de acusada de tráfico no Moinho. A entidade divulgou debate da criminalização da comunidade e depois mudou esse convite. Agora, nos assuntos internacionais de hoje, em destaque, primeiro é para o governo Trump, relações diplomáticas entre Estados Unidos e Venezuela, rompidas desde 2019, são restabelecidas. A captura de Nicolás Maduro desencadeou a aproximação de Trump com a líder interina. E Trump prevê queda de regime em Cuba e sugere que ele quer muito fechar acordo com os Estados Unidos. Já na editoria de saúde, temos aqui mais uma vez um assunto para a obesidade.
O eGov chegará a unidades do SUS em projeto da Novo Nordisk, que deve durar ao menos 2 anos. Inclusive, essas canetas emagrecedoras mudam o elo de pacientes com as atividades físicas. Na editoria de Meio Ambiente, temos um destaque para mudanças climáticas. Nível do mar já está mais alto do que se pensava, é o que revela um novo estudo. E os pesquisadores descobrem que levantamentos anteriores subestimaram a altura real das águas. Agora, a manchete da capa do jornal Estado de São Paulo desta sexta-feira, aqui vai nos dizer que Dino anula quebra de sigilo de Lulinha, que em 4 anos movimentou 19,5 milhões de reais. O ministro do Supremo Tribunal Federal deixa sem efeito o ato, na verdade, da CPMI do INSS. E dado vazado indica que filho de Lula reativou empresas. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu ontem a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Fábio Luiz Lula da Silva, Lulinha, que é o filho mais velho do presidente Lula. E lembrando que Lulinha é alvo da CPI do INSS, que investiga fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas. E a decisão de Dino tende a liminar que anteontem beneficiou a empresária Roberta, amiga de Lulinha, também investigada. Dados da quebra do sigilo do filho do presidente foram divulgados ontem, antes da decisão de Flávio Dino. Eles mostram que Lulinha movimentou nos últimos 4 anos 19,5 milhões de reais. E a metade é de pagamentos e a outra de recebimentos. E aqui conta também que ele recebeu do pai R$ 721 mil em 2022 e 2023. Mas a defesa do empresário diz que se trata, no caso, de adiantamento legítimo de herança. E falando sobre o caso Master, aqui no jornal Estado de São Paulo, a Polícia Federal acha diálogo de Vorcaro com Ciro Nogueira e apura uma ordem de pagamento. O dono do Master, transferido para a penitenciária, se refere ao senador do PP do Piauí e comemora projeto do grande amigo de vida que beneficiava o banco. E o parlamentar nega ter recebido pagamentos. Já o próximo assunto, Polícia Federal e Ministério Público miram agentes que criaram um balcão de negócios na Polícia Civil. 4 delegacias, incluindo 2 do DEIC e uma divisão, foram alvo. E a rede movimentou 33 milhões de reais em propina. Também temos aqui outros assuntos para a política. A PGR pede arquivamento de casos sobre joias sauditas. E Petrobras reverte prejuízo e lucra 110,1 bilhões de reais em 2025. Agora, sobre o conflito no Oriente Médio, temos aqui esta imagem. Multidão deixa Beirute e a guerra sai do Oriente Médio. Israel determinou o esvaziamento de área na capital libanesa, onde vivem 700 mil pessoas. E drones do Irã atingiram o Azerbaijão. Aqui conta que no 6º dia de guerra no Oriente Médio, Israel orientou libaneses a sair de grande parte da capital antes de ataques a alvos do Hezbollah. Esse conflito extravasou o Oriente Médio. Aqui conta que após a fragata do Irã ser afundada no Sri Lanka, os europeus enviaram navios para proteger o Chipre. E drones iranianos caíram no Azerbaijão. Como a gente consegue observar aqui nesta imagem, a legenda nos informa que milhares de pessoas tentaram sair às pressas da capital libanesa após o alerta de Israel para ataque iminente à área povoada. E o tráfico intenso impediu a fuga rápida dessas pessoas. Agora, no jornal Globo, a manchete de hoje:
Vorcaro falou a Moraes sobre salvar Master antes de ser preso em 2025. Banqueiro detalhou passo a passo da súbita tentativa de venda do banco no dia em que foi detido pela Polícia Federal. E o ministro nega ter recebido essas mensagens. Aqui conta que o conteúdo do celular do banqueiro Daniel Vorcaro, apreendido com ele pela Polícia Federal ao prendê-lo em 17 de novembro de 2025, mostra que ele manteve durante todo aquele dia uma conversa por WhatsApp com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Aqui explica que os dois se falaram no modo de visualização única, em que a mensagem é apagada depois de vista pelo interlocutor. E como Vorcaro escrevia as mensagens num bloco de notas no celular e fotografava para enviar a imagem a Moraes, a Polícia Federal conseguiu resgatar o que ele disse ao ministro, mas não o conteúdo das respostas. Aqui conta que às 7h19 da manhã, Vorcaro conta que anunciaria ainda hoje a nova venda do Master. Já às 17h22 da tarde, enviou a Moraes o seguinte: fiz uma correria aqui para tentar salvar. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. E minutos depois da mensagem, o grupo Fictor divulgou ter feito proposta para a compra do banco. Já às 17h26, 2 perguntas ao ministro foram feitas. Alguma novidade e conseguiu ter notícia ou bloquear. E àquela altura, a sua prisão já havia sido decretada no inquérito que corria sob sigilo na Justiça Federal do Distrito Federal e seria efetivada no fim da noite, quando Vorcaro tentava embarcar em Guarulhos. E pouco antes, já às 8h da noite, a última mensagem para Moraes foi o seguinte: estou indo assinar com os investidores de fora e estou online. E em nota, o gabinete do ministro declarou que Moraes não recebeu essas mensagens referidas na matéria. Trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o Supremo Tribunal Federal. E essas mensagens, elas expõem conexões políticas e assustam também o Congresso. O celular mostra relação próxima com Ciro Nogueira e Rueda, pressiona a cúpula do Legislativo e tem citação também ao encontro com Lula. Já o outro destaque, também sobre política, Dino anula quebra de sigilo de Lulinha aprovada pela CPI do INSS. O ministro invalidou quebras aprovadas em bloco na CPI. E antes dessa decisão, medida revelou que filho de Lula movimentou 19 milhões de reais em 4 anos. E uma próxima chamada de capa: PGR pede que Supremo Tribunal Federal arquive inquérito de joias presenteadas a Bolsonaro. Por vácuo jurídico sobre o tema, Gonê sustenta que não houve um cometimento de crime por ex-presidente e aliados na venda de joias dadas ao governo. Na editoria de economia, temos também a notícia que a Petrobras tem um salto de 200% no lucro, mas os dividendos são menores. Lucro líquido de 110 bilhões de reais em 2025 é atribuído ao aumento da produção e também da venda de derivados. Dividendos, porém, ficarão abaixo da quantia de 2024. E também falando sobre a economia, o desemprego aumenta para 5,4% no mês de janeiro e renda bate um novo recorde. Para os economistas, fim dos contratos temporários de final de ano explica essa elevação. E ainda assim, é o menor índice para o mês na série histórica. E sobre esse conflito no Oriente Médio, na seção especial Vivi para Contar do Jornal Globo, temos aqui a experiência do repórter do Jornal Globo, Felipe Vidot. Ele afirma que via da janela mísseis rasgando o céu de Dubai. O repórter conta seu tenso périplo para sair do Oriente Médio em meio à guerra.
Ele afirmou também o seguinte durante a entrevista: aprendi da pior forma que em zonas de conflito o cenário muda a cada hora. E ainda falando sobre o Oriente Médio, temos aqui a próxima notícia em destaque na capa de hoje, dizendo que atacado, Azerbaijão promete retaliação e essa guerra se amplia. O país acusou pelo ataque o Irã, que bombardeou múltiplos alvos na região, mas nega que o Azerbaijão tenha sido um deles. E os europeus também se mobilizam nessa guerra. E sobre o Rio de Janeiro, após embate público entre Tribunal de Justiça do Rio e Polícia Civil, menor tem apreensão decretada. Depois de críticas mútuas sobre a atuação no caso de estupro coletivo, a Justiça expede mandado de apreensão de menor acusado de ser mentor, que está foragido. E ainda sobre o Rio de Janeiro, temos aqui esta imagem: patrimônio cultural saindo do forno. Assediada por construtoras numa esquina supervalorizada do Leblon, a confeitaria Rio Lisboa, aberta em 1943, virou um patrimônio cultural de natureza imaterial por iniciativa da Prefeitura. Esse decreto, que vale por 10 anos, congela as negociações. E também temos mais outro destaque sobre a celebração do samba. A festa de premiação do Estandarte de Ouro teve emoção e euforia, com destaque para a Viradouro do Mestre Cissa, que foi, no caso, a vencedora em 5 categorias. Agora, no Correio Brasiliense, iniciamos aqui mais uma vez a manchete de hoje sobre o caso Master. Vorcaro ficará isolado no Presídio Federal de Brasília. Investigado por fraudes bilionárias no Banco Master, o banqueiro Daniel Vorcaro agora é alvo de graves denúncias, como ameaças a jornalistas e a ex-funcionários, corrupção de servidores do Banco Central e espionagem virtual de instituições. Por decisão do ministro André Mendonça, que é o relator deste caso no Supremo Tribunal Federal, o empresário ficará numa cela da Penitenciária Federal de Brasília de segurança máxima. E essa medida é para evitar riscos à condução das apurações feitas pela Polícia Federal. Além de Vorcaro, estão detidos Fabiano Campos, Marilson Silva e Luiz Felipe Mourão. Apelidado em mensagens de sicário, que é uma espécie de assassino de aluguel, Mourão tentou suicídio na Polícia Federal em Belo Horizonte. Está internado em estado grave. O presidente da CPMI do INSS, o senador Carlos Viana, avalia que pode ter sido queima de arquivo e também pediu um inquérito sobre este caso. E aqui também nos informa sobre os contatos nos 3 poderes. Mensagens do celular de Daniel Vorcaro mostram que a rede de influência incluía Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, presidentes da Câmara e do Senado e ministros também do presidente Lula. E em conversa obtida pela PF, dono do Master diz estar na capital. Abre aspas, estou em Brasília com o governador, estamos aqui combinando estratégia de guerra, fecha aspas, afirma Daniel Vorcaro em mensagens pelo WhatsApp. Ibanez Rocha nega essas tratativas. E aqui também informa que banco é peso para o FGC. Mantido pelas instituições financeiras, o Fundo Garantidor de Créditos terá 32,5 bilhões de reais de contribuições antecipadas. E a meta, no caso, é garantir recursos para pagamentos desses prejuízos do Master. E aqui também temos um outro destaque que envolve o Master, dizendo que o foco é na Serrinha, listado como um dos terrenos à disposição do BRB como garantia para empréstimos que cubram eventuais rombos do caso Master. A concessão da área de 716 hectares da Serrinha do Paranoá segue sob protestos de ambientalistas. A Terracap, no entanto,
afirma que essa área é urbana e não possui recursos hídricos, como se alega. E o governador Ibanez afirmou ontem que não vai retirar o imóvel do projeto aprovado pela Câmara Legislativa. Temos também outros assuntos internacionais no Correio Brasiliense. Trump diz que terá voz no futuro do Irã. O presidente dos Estados Unidos exige decidir quem será o próximo governante do país persa e avalia apoio curdo para iniciar uma guerra civil nessa região. E no Líbano, Israel ameaça transformar sul do Beirute em Nova Gaza e determina a fuga da população. E os Estados Unidos também voltam a criticar a Espanha. Já na economia, a guerra afeta o preço do combustível. Gasolina e diesel estão mais caros nas bombas do Distrito Federal. Motoristas se queixam de aperto no orçamento doméstico. E na política, sobre o caso Lulinha, quebra de sigilo é suspensa. Aqui nos informa que o ministro Flávio Dino, do Supremo, diz que a votação na CPMI foi equivocada. E o filho do presidente Lula movimentou 19,5 milhões de reais em 4 anos. Falando agora sobre educação, para a Universidade de Brasília voar mais alto. Pesquisadores do campus Gama da Universidade de Brasília fizeram ontem o teste de um foguete fabricado com impressão 3D. Essa tecnologia é inédita aqui no nosso país, com ligas metálicas para resistir a altas temperaturas, e na demonstração lançou chamas por 10 segundos. E o projeto tem parcerias com o Instituto Senai e a Agência Espacial Brasileira. Temos outros assuntos em destaque também no Correio Brasiliense. Ao podcast do Correio, a juíza Rejane Suxberger defendeu a aplicação de gênero no judiciário e disse que a resposta do Estado deve ser imediata. Já no esporte, temos aqui um destaque falando sobre paz em meio à crise. O ex-zagueiro Padovani lembra em entrevista ao Correio como foram os 6 anos morando no Irã, país atacado pelos Estados Unidos. Também na política, a licença paternidade pode chegar a 20 dias no Brasil. Já no caderno de cidades, preso por desacato a polícias em Samambaia, Cláudio Martins Lourenço tem o nome associado a 14 acusações, entre elas estupro. E a OAB do Distrito Federal diz que há processos contra Cláudio no Tribunal de Ética da entidade. Também temos mais uma entrevista em destaque aqui no Correio Brasiliense, desta vez foi para o CB.Saúde, alerta para a prevenção. Casos de câncer coloretal crescem 10% ao ano em pessoas com menos de 50 anos, é o que afirma o médico Fernando Lírio. E lar de idosos desaba em BH e deixa 6 pessoas mortas. E por último, no Correio Brasiliense, no caderno de cidades, Senac inaugura uma unidade. Prédio histórico onde funcionava a administração da Candangolândia abriga agora o Polo de Educação Profissional Israel Pinheiro. No jornal Cearense O Povo, temos aqui estes 2 destaques no alto da capa. O primeiro está na editoria de Comes e Bebes, aqui nos informa que saborosa e democrática, pipoca pode ser diversão, celebração e religiosidade. Já na economia, o Ceará tem o melhor fevereiro para exportações da série histórica. E a manchete desta sexta-feira é da área da política. Janela partidária já muda o cenário eleitoral no Ceará. A janela partidária começou ontem, dia 5, e até o começo de abril irá reconfigurar as forças do governo e da oposição. Trocas já ocorrem na bancada federal e na Assembleia. Em cidades, Fortaleza passa a contar com Centro de Neurodesenvolvimento em Doenças Raras. Também temos aqui outro assunto em destaque.
20% das cidades do Ceará com vítimas de feminicídio não têm casas de proteção. 30 municípios registraram 47 feminicídios em 2025 e 6 deles não contam com nenhum equipamento de proteção. E no esporte, o ex-camisa 10 e ídolo do Ceará, Reinaldo Aleluia, morre aos 53 anos de idade. Já para a política, sobre o caso Master, mensagens de Vorcaro citam políticos de alto escalão. Já na capa do Valor Econômico de hoje, temos a manchete do dia, mais uma vez, sobre o caso Master. Mensagens de Vorcaro sugerem relações com autoridades. Aqui conta que mensagens encontradas nos aparelhos celulares apreendidos pela Polícia Federal revelam menções do ex-banqueiro Daniel Vorcaro a lideranças políticas e, ao menos, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Entre os nomes citados está o do senador Ciro Nogueira, e Vorcaro também menciona ainda Hugo, em possível referência ao presidente da Câmara, Hugo Mota. E esses registros apontam ainda, ao menos, uma troca de mensagens entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes no dia da prisão do ex-banqueiro, em novembro passado, segundo informação da colunista Malu Gaspar, do jornal Globo. E Moraes nega que a conversa tenha ocorrido. Falando sobre esse conflito no Oriente Médio, guerra impõe custo alto a exportadores brasileiros de commodity. Se considerado um navio com 1.200 contêineres de carne, a multa por dia parado pode chegar a $570 mil. E os objetivos de Trump ainda não são claros. Logística é grande desafio para a indústria e as bolsas caem e o dólar dispara com incertezas. E sobre a CPMI, Lulinha movimentou 19,5 milhões de reais. Aqui nos conta que o filho do presidente Lula, que é o Lulinha, movimentou 19,5 milhões de janeiro de 2022 a janeiro de 2026, em 1,5 mil transações, sendo 9,77 milhões de reais em créditos e 9,75 milhões de reais em débitos. E nesse período, aqui também nos conta que Lula enviou 721 mil ao filho, em 3 lançamentos, entre 2022 e 2023. E esses dados fazem parte da quebra de sigilo bancário de Lulinha pela CPMI do INSS. Em nota, a defesa do empresário queixou-se desse vazamento das informações e disse que as fontes de renda citadas são empresas legais da propriedade de Lulinha e que os depósitos feitos pelo presidente são adiantamento de herança e devolução de gastos arcados por Fábio Luiz da época emergencial em que Lula esteve ilegalmente preso. E ontem, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal anulou a quebra de sigilo de Lulinha. E ainda falando sobre política, essa crise Master e INSS levam à eleição antissistema. Ocorrido com o sicário só é comparável possivelmente com uma morte suspeita 30 anos atrás, a de PC Farias. E ainda, mensagens de Vorcaro exibem relações com líderes do Centrão e encontro com Alexandre de Moraes. O senador Ciro Nogueira está entre os citados por banqueiro em conversas. E a defesa de banqueiro diz que, por hora, não negocia a delação premiada. Os advogados de Vorcaro são contrários a acordos de colaboração premiada. E aqui também nos informa que Vorcaro conversou com Alexandre de Moraes sobre detalhes da operação para salvar o Master, diz o jornal Globo.
Essa troca de mensagens também sugere que Vorcaro falou sobre inquérito sigiloso que acabou levando à sua prisão. E o ministro Dias Toffoli resiste a pressões de pares e deve participar de julgamento. Os ministros avaliam que o melhor seria o ex-relator do caso Master se abster ou se declarar impedido. E a CPI pede ao presidente do Supremo Tribunal Federal um novo relator para analisar quebra de sigilo de empresa de Toffoli. O presidente da comissão contesta o fato de Gilmar Mendes ter se valido de um processo arquivado há quase 3 anos para anular a quebra dos sigilos fiscal e bancário da Maridit Participações. E falando mais uma vez sobre a CPMI do INSS, Lulinha movimentou mais de 19 milhões de reais em 4 anos. E documentos foram enviados pela Polícia Federal à CPMI do INSS. E na quinta, o ministro Flávio Dino anulou essa quebra de sigilo. E sobre as eleições, aqui nos conta que a guerra pode transformar em tema eleitoral. Efeito econômico e debate ideológico têm o potencial para influenciar eleitores e campanhas. E também sobre as eleições, Paes articula alternativas para eleição indireta no Rio de Janeiro. Sobre o judiciário, STF forma maioria para manter Bolsonaro na papudinha. E no Congresso, PEC da Segurança Pública é aprovada pela Câmara. E no Amapá, após a operação da Polícia Federal, prefeito afastado de Macapá renuncia ao cargo e diz que disputará o governo do estado. O doutor Furlan terá como principal adversário dessa disputa o atual governador Clécio Luiz, que é aliado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O segundo bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é sexta-feira, dia 6 de março de 2026. Vamos dar início agora aos destaques pelo site de notícias do jornal O Globo. O primeiro assunto de hoje é um texto da colunista Malu Gaspar sobre o caso Master. Vorcaro relatou a Moraes detalhes da operação para salvar o Master no dia da prisão em 2025. Essa troca de mensagens entre eles durou todo o dia da prisão e mencionava a necessidade de entrar no circuito do processo. Dados obtidos a partir do celular do executivo, apreendido com ele no momento da prisão, mostram que Vorcaro prestava contas ao ministro do Supremo Tribunal Federal sobre o avanço das negociações para a venda do Master. Eles sugerem que ele também falou sobre o inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília e acabou levando à sua prisão. E nessas mensagens, Vorcaro relata que antecipou negócios e que também conseguiu salvá-lo, embora não fosse do jeito que ele queria. Também mencionava um vazamento que será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. E 2 vezes durante o dia, ele pergunta a Moraes se tinha alguma novidade e ainda questiona. Conseguiu bloquear? E o blog teve acesso com exclusividade aos prints de 9 mensagens trocadas entre os dois via WhatsApp entre as 7 horas e 19 minutos da manhã e as 20 horas e 48 minutos da noite daquele dia. Aqui informa que a Malu Gaspar e a equipe confirmaram que o número de celular que aparece nesses prints é realmente do ministro. E esse último contato entre Vorcaro e Moraes se deu pouco mais de 1 hora antes da abordagem policial no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que ocorreu por volta das 22 horas da noite. E a relação de Vorcaro com Ciro Nogueira e Antônio Rueda reforça elos políticos e gera apreensão também no Congresso. Sob pressão, Alcolumbre e Mota atuam para conter mobilização por CPI sobre o Banco Master. Relatoria de Mendonça no Supremo também preocupa os congressistas.
E Toffoli diz a interlocutores que não está impedido de julgar decisão de Mendonça sobre a prisão de Vorcaro. A decisão de André Mendonça, que determinou a prisão de ex-dono do Master, será analisada pela segunda turma a partir do dia 13. E aqui também temos uma informação que temos aí os melhores do ano, no caso para a cobertura do caso Master, que é de Lauro Jardim e Malu Gaspar. Agora, neste carrossel de imagens, primeira fotografia, como é a penitenciária federal impenetrável em que Vorcaro ficará preso. Agora, outros assuntos também no carrossel de imagens desta sexta-feira. Na área da saúde, Japão aprova primeiro tratamento do mundo com células-tronco contra o Parkinson. E ator se lança como músico em um álbum que chega hoje às plataformas. Não estou trocando de profissão, é o que afirma a estrela de Hamlet. E outros destaques sobre o Rio de Janeiro, porque Vila Isabel e Maia são patrimônios. Sobre o conflito no Oriente Médio, Israel lança mais ataques contra Teherã em Beirute e milhares de pessoas fogem da capital do Líbano. E petróleo, mísseis e conversas travadas. Entenda como a Rússia pode ser beneficiada pela guerra no Irã. A alta do preço do petróleo pode dar alívio aos cofres do governo após meses de dificuldades. Ucranianos perdem acesso a sistemas de defesa e vem acordo de paz mais distante. E voltando a falar sobre o caso Master, Polícia Federal faz operação para apurar suspeita de aplicação irregular de 390 milhões de reais da Amazon Prev. Polícia investiga a aplicação de 390 milhões, como foi mencionado. E essa apuração envolve também investimento em outras 3 instituições financeiras. Na editoria internacional, temos aqui um texto da Janaína Figueiredo, A Tropa de Trump na América Latina. Na visão de submissão de Trump para a América Latina, a relação com o Brasil de Lula é uma pedra no sapato crescente para ambos. E para o caso Jeffrey Epstein, mulher diz ter sido violentada por Trump na adolescência. A suposta vítima afirma ter conhecido Trump por meio do financista e conta ter chegado a morder o atual presidente dos Estados Unidos, a ser forçada a ter relações com ele. Agora, mudando de assunto, sobre política aqui no nosso país, discussão sobre federação com o PSOL causa racha no PT e Edinho vê certa agressividade em reação. Aliados de petistas devem deliberar no sábado sobre essa união. Já na área de economia, reservas brasileiras de terras raras equivale a quase 2 vezes o PIB nacional, calcula o Banco Internacional. Dados do PIB reforçam a posição de destaque do Brasil na busca global por minerais críticos e estratégicos. Temos também outros destaques falando sobre esportes. Veja como Leonardo Jardim pensa a montagem do ataque do Flamengo e utilização também do centroavante. Já para a Fórmula 1, mudanças vão exigir mais estratégia dos pilotos e prometem equilibrar as forças. E uma brasileira pode ter morrido de frio e fome na fronteira dos Estados Unidos. É o que suspeitam as autoridades canadenses. Em entrevista ao jornal Globo, irmão relata anos de angústia, sem notícias e diz que parentes ainda tentam esclarecer as circunstâncias desse caso, enquanto buscam recursos para o traslado ao Brasil. E sobre o crime de violência sexual, embate entre Tribunal de Justiça do Rio e Polícia Civil expõe demora nos mandados de prisão de acusados de estupro coletivo em Copacabana. Enquanto isso, menor ligado a estupro coletivo é considerado ainda um fugitivo. E sobre corrupção,
policial teria ajudado criminosos a sumir com HD cheio de provas dentro de delegacia de São Paulo. Essas mensagens foram encontradas durante a operação que desmantelou um grupo de empresários, advogados e policiais suspeitos de participar de esquema de corrupção. No Oriente Médio, Turquia, Rússia, China e Índia, onde estão os aliados do Irã em meio à guerra no país. Com receio de se tornarem alvo, países evitam se comprometer em meio à escalada de conflitos e se limitam a condenar ataques contra a República Islâmica em notas oficiais. Inclusive, sobre esse conflito, a Europol alerta para alto risco de terrorismo na União Europeia após guerra no Oriente Médio. A agência afirma que esse conflito pode intensificar radicalização, cyberataques e campanhas de desinformação no continente. De acordo com a CNN Portugal, em resposta enviada à agência portuguesa Lusa, uma porta-voz da Europol afirmou que o conflito nessa região já provoca reflexos diretos no cenário de segurança da União Europeia. E ainda de acordo com a Europol, o atual nível de ameaça pode se manifestar por meio da radicalização de indivíduos isolados ou de pequenas células autônomas. E essa agência também alertou que a disseminação rápida de conteúdos polarizadores nas redes pode acelerar esses processos de radicalização, especialmente entre membros de diásporas que vivem em países europeus. Agora falando sobre saúde, que é um próximo assunto em destaque também aqui no Jornal Globo, os remédios têm papel contra a obesidade, mas com preços abusivos. Queremos que laboratórios públicos dominem a tecnologia, o que afirmou Padilha. Em entrevista ao jornal, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, fala dos próximos passos do governo depois da queda da patente da semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic. E mais um assunto para a tragédia em Minas Gerais: sobe para 12 o número de mortes após desabamento de prédio com lar de idosos em Belo Horizonte. A edificação de 4 pavimentos no bairro Jardim Vitória caiu durante a madrugada. 8 pessoas foram resgatadas com vida. Agora temos aqui mais alguns assuntos. Bernardo Melo Franco escreve em sua coluna: investigação do caso Master expõe milícia na Faria Lima. Talvez não seja preciso esperar delação para conhecer tamanho do lamaçal. Javera Magalhães também escreve: ministros do Supremo Tribunal Federal devem explicações sobre o Master. Notas em tom indignado e camaradagem entre pares não são suficientes para blindar a corte agora que o caso atingiu o ponto de não retorno. E ainda temos uma matéria sobre política que ministros do Supremo defendem impedimento de Toffoli em julgamento do caso Master. Esse caso provocou uma das maiores crises institucionais do Supremo nos últimos anos. E Lauro Jardim também escreve sobre a nova pesquisa presidencial da Quest. E no Rio de Janeiro, temos aqui uma mega operação que aconteceu. Comissão de Direitos Humanos da OEA pede reparação e investigação sobre mortes e vê um tratamento desumano. Esse relatório conclui que a ação teve graves discrepâncias após a morte de 122 pessoas nos complexos da Penha e do Alemão e classifica a operação Contenção como a mais letal da história recente aqui do Brasil. E como a gente viu nessa época, no dia que aconteceu, temos aí uma fotografia de corpos resgatados pelos moradores que foram reunidos na Praça do Inter, lá na Vila Cruzeiro. Temos também aqui uma outra matéria falando aí sobre ciência. Um cientista diz ter encontrado evidência física de que vivemos em uma simulação.
Teoria que compara o universo a um sistema digital ganha fôlego após pesquisador apontar indícios baseados em leis da física. Temos também um texto da colunista Malu Gaspar. Vorcar e namorada planejaram trazer filho e genro de Trump para camarote na Sapucaí. A Marta relatou a banqueiro que Ivanka Trump não parava de mandar mensagens sobre o carnaval, mas se disse preocupada porque, segundo ela, o Brasil é tão ridículo. Temos também mais um assunto para a política, que Lulinha movimentou 19,5 milhões de reais em 4 anos e recebeu 721 mil do presidente, é o que revela a quebra de sigilo na CPI do INSS. Esse valor se refere a transações em uma conta entre 2022 e 2026. A defesa diz que fontes de renda são legítimas e que dinheiro recebido do pai é adiantamento de herança. Temos aqui outros destaques. Desafio da Ponte abrirá inscrições na terça-feira e terá tempo de corte diferente para homens e mulheres. Este primeiro lote será exclusivo para os participantes de 2025 e para quem preencher o cadastro. E a abertura geral será na quinta-feira. E também temos aqui um assunto sobre ambulância aérea, combate a incêndios e Uber. Conheça os projetos de carros voadores em curso aqui no nosso país. Testes de infraestrutura, protótipos nacionais e planos de operação comercial buscam colocar o país na corrida global pela mobilidade aérea urbana. E Lauro Jardim, em sua coluna, também escreve: Toffoli, um ministro audacioso. E também ele escreve, o Lauro, sobre os bastidores da decisão de Mendonça para prender o Vorcaro. E Vorcaro também planejou assalto para prejudicar violentamente o jornalista Lauro Jardim. E o ministro André Mendonça diz que o objetivo era calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados. E Malu Gaspar também escreve como Vorcaro e comparsas invadiram sistemas da Polícia Federal e PGR para roubar os dados sigilosos. No Rio de Janeiro, engavetamento com 5 veículos na Dutra deixa um ferido em estado grave. Essa batida foi na altura de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. E ainda no Rio, túnel que promete melhorar trânsito na zona oeste do Rio será inaugurado nesta sexta-feira pelo presidente Lula. O projeto, financiado pelo BNDES, faz parte de pacote de 700 milhões de reais em obras do Plano de Mobilidade Urbana de Campo Grande. E laudo da Polícia Civil aponta para crimes ambientais em 2 áreas do Campo Olímpico de Golfe. Em ambos os terrenos houve desmatamento sem anuência do poder público. Agora, sobre saúde. Novo medicamento reduz convulsões em até 91% em crianças com forma rara de epilepsia, aponta estudo. E o Ozempic genérico pode custar menos de R$16 por mês. Também temos um assunto sobre animais. Aqui vai falar especificamente do gato, porque eles cabem em quase todos os lugares e veja o que diz a ciência sobre isso. Os felinos são cheios de curiosidades, com suas posturas deslocadas, sua independência e sua fluidez. Agora, falando sobre esportes, temos aqui de olho na Copa, o jogador Mbappé procura o doutor milagroso para tratar lesão. O médico já cuidou, inclusive, do jogador brasileiro Neymar. E Fluminense dá voto de confiança a Freitas, mas considera a chegada de novas propostas da Europa na próxima janela. Aqui também nos informa que com nota 10 na final, a brasileira Luna, campeã do bodyboard em pipeline.
Em negócios e finanças, o primeiro assunto em destaque é sobre tecnologia. Conheça 3 modelos de celulares focados em privacidade e desconexão voluntária. E para o mercado, aqui nos informa que o petróleo se aproxima de $90 após novos ataques de Israel a Irã e Líbano. E o dólar já passa de R$ 5,30. E capitalização da Raizen é passo para a reestruturação financeira. E um assunto em destaque no Valor Invest de hoje é sobre o crédito privado. Uma empresa aparece em todas as recomendações para março e veja qual é. Nos assuntos internacionais de hoje, petróleo, mísseis e conversas travadas. Como a Rússia pode ser beneficiada pela guerra no Irã. E ainda, curdos do Irã veem guerra como oportunidade única contra o regime. Mais ainda, há uma desconfiança com os Estados Unidos. E voo de repatriação da França retorna após alerta de mísseis no Oriente Médio. E Cuba reporta a morte de um dos feridos em incidente com embarcação dos Estados Unidos. Temos também aqui outros assuntos sobre Punta Cana, que é um destino no Caribe, como é se hospedar num resort onde tudo está incluído, até mesmo o cenário. Para a previsão do tempo, sexta será de chuva em quase todas as capitais, com maior intensidade para as cidades do norte e nordeste. A INMET emitiu alertas de chuva para todas as regiões do país. Temos outro assunto que, conhecida como Barbie do Sul, jovem é presa na Guatemala após operação que apreendeu armas e centenas de pacotes de cocaína. A suspeita, de 24 anos, foi localizada em um shopping após mandado judicial. E ela já havia sido detida em 2025, durante uma festa em que policiais encontraram fuzis, pistolas e grande quantidade da droga. E sobre o Dia da Mulher, confira sugestões de vinhos feitos por enólogas. Agora no Correio Brasiliense, temos aqui o principal assunto em destaque. Representação da oposição contra Ibanez Rocha enviada ao Supremo Tribunal Federal. Sobre o caso Master, a rede de Vocaro na cúpula dos 3 poderes. Temos aqui a informação que o banqueiro será transferido para Brasília nesta sexta-feira. E a defesa de Vocaro pede investigação sobre vazamento de dados. Na economia, brasilienses estão pagando mais caro pelo combustível. O impacto da guerra no Oriente Médio eleva o preço do diesel e da gasolina também lá no Distrito Federal. E sobre o Oriente Médio, Trump exige escolher novo líder do Irã e acena com revolta curda. O presidente dos Estados Unidos avisa que terá poder de decisão sobre a indicação do sucessor do Ayatollah Ali Khamenei. Sobre trabalho, licença paternidade ampliada vai à sanção. E sobre um caso de tragédia, que é um próximo assunto em destaque também no site do Correio Brasiliense, prédio desaba em BH e deixa, infelizmente, ao menos 6 pessoas mortas. Sobre política, Lulinha movimenta 19,5 milhões de reais em 4 anos. E sobre o FGC, bancos vão antecipar 32 bilhões de aportes. E Serrinha segue como garantia ao BRB, apesar de críticas dos ambientalistas e também dos moradores da região. Aqui vai nos dizer que o governador Ibanez Rocha mantém a área considerada sensível como aval a empréstimos do Banco de Brasília. E o PT entrou com uma representação no Ministério Público contra o projeto e 2 aliados desembarcaram da base do governo após as retaliações, como a gente consegue observar aqui neste local. Ambientalistas explicam que equilíbrio hídrico da região pode ser afetado pela ocupação urbana. Temos outros assuntos. Pesquisadores da UNB testam motor de foguete feito com impressão 3D metálica.
E o efeito da guerra no Oriente Médio encarece combustíveis e alimentos. Temos aqui o resultado de um estudo que foi divulgado pela Unicef. Tecnologia facilita abuso sexual de 3 milhões de adolescentes no Brasil. Esse relatório aponta que 1 em cada 5 jovens de 12 a 17 anos foram vítimas de abuso ou exploração sexual facilitados por ferramentas digitais em apenas um ano. E grupo é investigado por golpe do falso advogado. Em Ceilândia, um policial militar finge assalto e é baleado por amigo bombeiro no Distrito Federal. E pessoal discute federação com o PT, que é um outro assunto também que está em destaque. Já no caderno de cidades, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denuncia maior agiota de Braslândia. E BRB aponta variação nas ações com a aprovação do PL de socorro. E para o Dia Internacional da Mulher, o Museu da República recebe celebração ao Dia Internacional da Mulher, que será agora dia 8 de março, no domingo. E para o esporte, eventos interditam trânsito neste final de semana. E nesta sexta-feira, faixa da ponte Onestino Guimarães será interditada. E Neoenergia inclui canal 180 nas faturas para denúncias de violência. Ao CB.Saúde, um médico alerta para câncer coloretal em jovens. E combustível sobe no Distrito Federal após ataques no Oriente Médio. Temos aqui outros assuntos, que um advogado preso é acusado de estuprar 9 mulheres. Cláudio Martins Lourenço foi detido na porta da 26ª Delegacia de Polícia após desobedecer a ordem de retirada do recinto da unidade. O caso trouxe à tona a situação jurídica do defensor, que mantém o seu registro ativo na OAB do Distrito Federal. E ainda temos aqui que o Instituto Gabriel Gastal oferece curso gratuito de capacitação em inteligência artificial. E um homem foi detido após uma confusão na Feira do Guará. Antes da chegada da polícia militar, feirantes tentaram segurar um homem que estaria bêbado e ia atrás de uma mulher. Já na política, Paulo Câmara volta ao Banco do Nordeste. No Supremo, Dino suspende quebra de sigilo de Lulinha na CPMI do INSS. E sobre o 8 de março, Lula grava pronunciamento para o Dia das Mulheres. E Flávio Bolsonaro retoma a agenda política na segunda após cirurgias nos olhos. De acordo com informações apuradas pelo Correio, o parlamentar passa bem e já está em casa, onde segue em recuperação após as intervenções médicas. Sobre as eleições deste ano, Geraldo Alckmin confirma a saída de ministério de Lula, mas diz continuar como vice. O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços anunciou que deixará o cargo no início de abril, antes do terceiro dia do mês. Esse anúncio foi feito durante a coletiva da Balança Comercial Brasileira. Na editoria Brasil, temos aqui alguns dos principais assuntos. O primeiro é sobre saúde. Vacina do Butantan mantém proteção contra a dengue por 5 anos. E a relatora da ONU afirma que feminicídio é uma epidemia mundial. E corpo de Goiana desaparecida é encontrado lá no Canadá. A Letícia Oliveira, de 36 anos, ela que era natural de Goiânia, foi localizada em uma área de floresta na província de Quebec, próxima à fronteira com os Estados Unidos. E também temos aqui uma matéria sobre os concursos públicos disponíveis neste ano, em 2026, com salários de até R$37 mil. O ano começa com vagas abertas para juiz federal, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região e também para analista e técnico da Câmara dos Deputados. E sobre a alimentação, temos um assunto aqui sobre a dieta no mês de março.
as melhores frutas da estação para secar com saúde. Aproveite a safra para economizar e nutrir o corpo e veja aí uma lista com as opções mais saborosas e cheias de benefícios para o seu plano alimentar. No internacional, pentacampeã do surf canino, Sugar enfrenta câncer e mobiliza apoio de fãs. A primeira cadela a entrar para o Hall da Fama do Surf, Sugar retira tumor aos 16 anos e segue recebendo apoio dos admiradores. É que conta que o cachorrinho também é cão de terapia nos hospitais, além de praticar o surf. E sobre a etnia, por que o Irã não é um país árabe? Historiador e internacionalista da Universidade Federal de São Paulo explica aí essa herança, peça do país e os motivos do frequente equívoco das pessoas. E na economia, temos aqui o primeiro assunto para pirataria. O mercado ilegal gera um prejuízo de 473,2 bilhões de reais em 2025, aponta um levantamento. Estimativa do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade indica um aumento de 64% nas perdas desde 2020, impacto equivalente a 3,75% do PIB. E como a cotação do dólar influencia o preço do iPhone e outros eletrônicos, além do câmbio, impostos e a demanda por componentes de ar impactam os valores. E saiba também como navegar no cenário atual para decidir o melhor momento da compra. E sobre combustíveis, guerra no Oriente Médio já pressiona combustíveis no Distrito Federal. Distribuidoras elevam diesel em 0,20 centavos e gasolina em 0,03 centavos, mesmo sem o reajuste da Petrobras. E o setor aponta defasagem em relação ao mercado internacional. E para o comércio exterior, balança comercial registra um superávit de 4,2 bilhões de dólares no mês de fevereiro. Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços mostram um aumento das exportações e redução das importações no segundo mês de 2026. Sobre esportes, Neymar é poupado no Santos por um desgaste muscular. E Padovani relembra os 6 anos no futebol do Irã. Revelado pelo Gama e campeão da Série B de 2004 pelo Brasiliense, ele descreve ritual político antes das partidas e comenta se o país deveria ou não disputar a Copa de 2026. Para o Flamengo, Mbappé afirma que demitiu Felipe Luiz por cenário preocupante no Flamengo. O presidente rubro-negro destacou que a decisão foi tomada por cunho esportivo e rechaçou críticas por anúncio após a goleada de equipe. Em Ciência e Saúde, cientistas colhem grão de bico em solo lunar, simulado pela primeira vez. Essa pesquisa mostra que micro-organismos e reciclagem de resíduos podem transformar o solo da Lua em um terreno fértil. E sobre o barbatimão, uma planta medicinal. Aqui fala que a planta que serve para tratar feridas ajuda também no tratamento da candidíase. O presente no bioma cerrado e também reconhecido pelo SUS, o barbatimão em tradição popular, respaldo científico e também potencial terapêutico. E essa planta também é conhecida como um cicatrizante natural. Sobre a energia limpa, aqui no Correio Brasiliense, cientistas encontram motor para a transferência de energia solar. Essa descoberta promete mudar o rumo da velocidade desse tipo de energia. Sobre educação em carreira, banca de concurso com 1.197 vagas para a GDF será definida neste mês de março. E a Justiça também suspende o concurso da USP para literaturas africanas. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo suspende o concurso aberto em 2025, até o julgamento da ação, que contesta a anulação da seleção realizada
no ano de 2024. Já na Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto em destaque. OAB de São Paulo recua após anunciar campanha por liberdade de acusada de tráfico na favela do Moinho. A entidade divulgou audiência para discutir a criminalização da comunidade e mudou convite após contato do painel. E no Rio, Tribunal de Justiça negou tentativa de retomada do caso Rachadinha contra Flávio. O Ministério Público buscava pela terceira vez a quebra de sigilos do senador, mas o pedido foi negado. E entenda também os elos de Lulinha com o escândalo do INSS e o que se sabe até agora. PF apura se o filho do presidente Lula foi um sócio oculto do Careca, do INSS, que é a peça central dos descontos fraudulentos. E Mário Covas, morto há 25 anos, encarnou social-democracia quando o PSDB era protagonista. O perfil do ex-governador de São Paulo teria baixo rendimento eleitoral hoje, é o que afirmam os pesquisadores. Sobre as eleições, o coordenador da campanha de Flávio prevê uma nova reforma da Previdência e Trabalhista. O Rogério Marinho diz que plano de governo do pré-candidato será lançado em 30 de março. E ainda, senador bolsonarista reitera pedido de CPI após revelações do caso Master. Integrante CPMI do INSS, Rogério Marinho diz que escândalo do Banco Master é complexo. E secretária de Esportes do governo Tarcísio privilegia reduto eleitoral em convênios. A pasta diz que região do interior de São Paulo demanda mais investimentos e nega ela, com candidatura a deputada. Ivor Caro gastou mais de 9 milhões de reais em um único mês com viagens e festas luxuosas. Banqueiro ostentava vida de luxo com staff, locação de voos e barcos e hospedagens em suítes presidenciais. Agora, no jornal Estado de São Paulo de hoje, temos mais um assunto aqui para o caso Master. Vorcaro trocou mensagens com Moraes no dia da prisão para salvar o Banco Master. O banqueiro e o ministro conversaram por meio de prints de blocos de notas. E o magistrado nega ter recebido as comunicações e fala em ilações. Ivor Caro consultou Moraes sobre convidados a fórum jurídico e o ministro mandou para barrar. Joesley, que nos informa que veto ao dono da JF ocorreu na época em que o grupo travava disputa bilionária contra a empresa que tinha Michel Temer como um de seus advogados. E defesa de Vorcaro pede ao Supremo para apurar vazamentos de conversas íntimas e de diálogo com Moraes. Advogados também afirmam que receberam cópia dos dados, mas ainda não abriram o HD. E advogado contesta a Polícia Federal em Minas Gerais e diz que Sicário de Vorcaro está vivo, sem protocolo de morte cerebral. E a defesa afirma que o estado de Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão segue grave no hospital. E a Polícia Federal aponta que o preso atentou contra a vida em cela na Superintendência em Minas Gerais. E projeto quer reforçar a atuação do Banco Central e criar instrumentos para evitar casos como o do Master. O projeto de lei apresentado pelo ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, em 2019, volta a ganhar força no Congresso. E Raquel Landim escreve o seguinte em sua coluna: Gonê corre o risco de se tornar o novo Augusto Aras. Até por seu papel institucional, a do PGR é a principal missão hoje entre todos os entes da República que tentam abafar o caso Master. E ex-diretor do Banco Central, cooptado pelo Master, vendeu fazenda a cunhado de Vorcaro por 3 milhões de reais.
O Paulo Sérgio Neves de Souza é acusado de receber propina para ajudar o Master a burlar a fiscalização do Banco Central. E a defesa de ex-diretor não se manifestou sobre este assunto. Agora, falando na editoria internacional, temos aqui um destaque da publicação da revista britânica The Economist. Donald Trump precisa parar antes que a guerra no Irã se torne um caos. Trump tornou-se precipitado em seu segundo mandato e suas investidas oportunistas pelo poder, sempre que percebe uma fraqueza, são perigosas. E aqui temos outras matérias. 7º dia de guerra tem intensos ataques de Israel no Líbano e Irã. E Teherã afirma ter atingido Tel Aviv. E também mais de 190 crianças morreram desde o início da guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, é o que afirma a Unicef. Irã também alega ter atacado bases americanas no Kuwait e promete continuar com essa ofensiva. Já na área de educação, aqui para o Brasil, salário inicial de 13 mil. Veja qual estado paga a maior remuneração a professores. IMEC contraria a própria regra e sugere reduzir aulas presenciais para formar professor. E falando aí sobre o país dos privilégios, fala de juiz a favor de penduricalhos é insensata e ofensiva à sociedade, diz o presidente do TST. O ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho defende a aprovação de um código de ética mais rigoroso para os tribunais superiores e se mostra favorável ao fim da escala de trabalho 6x1. Temos também aqui sobre o mercado acionário. De acordo com consultoria, bolha nas ações dos Estados Unidos pode estourar em 2027. Sobre os investimentos, dividendos ganham força com volatilidade na Bolsa. E sobre a Operação Carbono Oculto, desembargador do Rio, que deu decisões a favor de uma refinaria ligada ao PCC, é afastado. E o Guaraci Viana ainda não se manifestou sobre este caso. E antes de darmos continuidade com os destaques agora do Supremo Tribunal Federal, faremos aqui um breve intervalo, mas logo retornaremos. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar a informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média superior a 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, a pluralidade de ideias e a transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. TV da Transparência é um canal jornalístico 100% digital que informa, analisa e incentiva o cidadão cearense a exercer plenamente sua cidadania. Aborda temas como política, administração pública e economia. Mais do que noticiar fatos, a emissora busca oferecer contexto, análise e credibilidade, elementos essenciais para quem quer compreender o Ceará de forma crítica e consciente. A TV da Transparência nasceu da credibilidade de Edson Silva, que dá voz ao cidadão e traduz a política de forma acessível. Com mais de 50 anos de trajetória. Carreira sólida nos principais veículos do Estado. Foi editor de política do Diário do Nordeste.
Atuou na TV Diário, TV e Rádio Verdes Mares, reconhecido pela cobertura rigorosa, análises ponderadas e isenção editorial. Sua reputação pessoal é o principal ativo da TV da Transparência, um selo de confiança que atrai um público formador de opinião e politicamente engajado. TV da Transparência já foi palco de conversas marcantes com nomes de destaque da política cearense, promovendo entrevistas e debates que ampliam a compreensão dos temas públicos e fortalecem o diálogo com a sociedade. Ciro Gomes, José Sarto, Roberto Cláudio, Capitão Wagner, Cláudio Pinho, Sargento Reginaldo, Cândido Albuquerque, Eduardo Girão. No YouTube, a audiência da TV da Transparência é de 73% feminina e 27% masculina. No recorte etário, 92% da audiência concentra-se na faixa entre 30 e 54 anos e 8% corresponde a pessoas com mais de 54 anos. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Desde fevereiro de 2024, a TV da Transparência nasceu com um compromisso claro: levar informação de interesse público com responsabilidade e compromisso com a verdade. Somos um veículo de comunicação dedicado à cobertura da política cearense, da administração pública e da economia, com foco na análise dos fatos e no interesse coletivo. Em 2025, esse trabalho se refletiu em números expressivos. De janeiro a dezembro, registramos uma média de 400 mil minutos assistidos por mês. Em abril, atingimos um pico de 1.600.000 minutos assistidos, impulsionados por conteúdos de alta relevância para a sociedade. Mais do que informar, estimulamos o cidadão e a cidadã a exercer plenamente a sua cidadania, cumprindo deveres, conhecendo direitos e participando do debate público. Ao longo da nossa trajetória, recebemos importantes figuras da política cearense e nacional, reafirmando nosso compromisso com o diálogo, pluralidade de ideias e transparência. TV da Transparência, informação pública a serviço da sociedade. Dando agora continuidade ao Supremo Tribunal Federal, no site de notícias, no Judiciário, temos aqui a matéria que o Supremo Tribunal Federal confirma a decisão que negou prisão domiciliar a Jair Bolsonaro. E o Supremo começa a votar possibilidade de condenação do MP, da medida provisória, ao pagamento de custas processuais e periciais. E Revista Suprema lança edital para dossiê sobre direito ao cuidado. Pesquisadoras e pesquisadores podem submeter textos originais inéditos até 30/4. E STF valida normas que autorizam vaquejadas desde que bem-estar animal seja protegido. Em uma decisão por maioria, o plenário destacou que violações podem gerar sanções previstas na legislação ambiental. E aqui também informa que o presidente do Supremo destaca a mobilização contra o feminicídio às vésperas do Dia da Mulher. Em sua fala no plenário, o ministro Edson Fachin também prestou homenagem às mulheres que integram o poder judiciário. E como um destaque da Rádio Justiça de hoje, a entrevista sobre violência política de gênero é um dos destaques dessa sexta, dia 6 de março. Também na programação, uma reportagem sobre crimes cibernéticos. E Confederação questiona no Supremo Tribunal Federal a suspensão de estágio probatório de servidores de Goiás em licença maternidade. Para a Cobrapol, regra atrasa a progressão funcional e viola a proteção constitucional à maternidade. E o STF também decide
que é obrigatório comprovar vacinação contra a Covid-19 para matrícula em escolas de Santa Catarina. A maioria do plenário considerou que municípios que acabaram com a exigência extrapolaram sua competência suplementar em matéria de saúde. E o Supremo começa a analisar a ação da PGR contra regras da Lei Ferrari. Entidades defendem posições divergentes sobre normas de exclusividade no setor automotivo. Já na Agência Brasil de hoje, o primeiro destaque é da editoria internacional. Temos a notícia que Israel atacou Beirute e Trump quer participar de escolha de líder do Irã. Esse bombardeio ocorre após a determinação de retirada do sul da capital. Israel bombardeou Beirute nesta sexta, depois de determinar uma retirada sem precedentes de todos os subúrbios do sul da capital libanesa. Uma grande expansão da guerra contra o Irã, que começou há uma semana ao lado dos Estados Unidos. Aqui conta também que, em aparente escalada de seus próprios objetivos de guerra, o presidente dos Estados Unidos pediu o direito de ajudar a escolher o próximo líder supremo do Irã, o sucessor do Ayatollah Ali Khamenei, morto por bombas israelenses no primeiro dia de guerra. E países asiáticos adotam medidas para restringir gastos de petróleo. Essas medidas de restrição ao consumo já estão sendo praticadas por eles. E sobre direitos humanos, o INCRA inclui 1,6 mil famílias em programa da reforma agrária, famílias do Maranhão. Os beneficiários ocupam 5 territórios quilombolas no estado maranhense. E relatório aponta uma média de 12 mulheres vítimas de violência por dia. Em 9 estados, 4.558 casos foram mapeados na mídia. Em esportes, TV Brasil estreia transmissões de 2026 da Liga de Basquete Feminino. Essas apresentações recomeçam a partir de domingo agora, dia 8, no Dia Internacional da Mulher. E na área de cultura, sobre o Rio, Foco e Cia da Dança celebra 25 anos com espetáculo no Rio de Janeiro. Essas apresentações começam hoje, sexta-feira, dia 6, e vão até o próximo domingo, dia 8 de março. Também no esporte, Gustavo Marques é suspenso por uma fala machista contra uma árbitra. Zagueiro do Bragantino também terá que pagar uma multa de R$30 mil. E Petrobras registra um lucro de 110,6 bilhões de reais em 2025. O desempenho foi impulsionado pelo aumento da produção de óleo e gás. E por último, na editoria de economia, Mega Sena acumula e prêmio principal vai para 50 milhões de reais. E aqui temos a informação que os números sorteados foram 3, 14, 27, 33, 43 e 45. E o prêmio acumulou e está estimado em 50 milhões de reais para o próximo sorteio. E esses foram os principais assuntos em destaque nos sites de notícias aqui do nosso país. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando toda a programação completa da TV da Transparência. Obrigada e até a próxima oportunidade.